Olá, a paz do Senhor a todos. Aqui fazendo mais um vídeo e dessa vez falando sobre mais uma revelação, uma visão que o Senhor me deste. Dessa vez falando sobre algo muito surpreendente. Espero que você acompanhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que as pessoas cheguem ao conhecimento de o que queria dizer segundo a Bíblia o Senhor com essa visão que Ele me deste. Então, o Senhor me deste uma visão de que eu fui levado a um lugar que tinha uma casa. E nessa casa tinha uma rampa, e no meio dessa rampa, um pilar que descia. Então eu comecei a subir ali, e ali tinha uma multidão de homens ali, que eles estavam com alguém amarrado, e eles disse que para executar juízo sobre ele. Mas eu vendo aquilo ali, eu perguntei o porquê que então que ele estava sendo ali amarrado para ser executado. Então, ao lado tinha alguém que mandava ali, que fizesse ali aquela execução nele. E o que ele me disse, essa figura, essa pessoa que estava ali, ele disse que aquele ali era o atentado. Ele disse que é porque ele é atentado. Então, eu passei por aquela, disse que eu passei por aquela rampa, entrei para dentro da casinha, daquela casa. Naquela casa ali, tinha um grande tacho. E nesse tacho, uma comida macabra. Era carne humana. Então eu voltei. Ao voltar, eu ouvi alguém dizendo: olha, ele só tem tanto por cento de vida. O que fazemos com ele? Ele disse: não, com ele é até a morte. Pode continuar aqui até a morte. Então, ao sair dali, aí fui levado entre o céu e a terra. Assim, na visão, foi isso que eu vi. E ali, quando eu saí dali, que eu saí ali meio assombrado com a cena, mas eu olhei para o céu e no céu eu avistei um trono de ouro puro no céu. E ele resplandecia até as extremidades da terra. A coisa mais linda, assim, como se fossem as cores do arco-íris, ao resplandecer dele. E, e o fundo, assim, resplandecia, e o fundo que tinha era o trigo maduro, o trigo maduro, já ficando pronto para a colheita. E aí disse que quando assim, dois homens de branco, eles estavam por baixo, e eles me perguntaram o que é que eu tinha visto, por que eu estava assim assustado. E ele disse, e eu falei para eles o que tinha visto, e ele disse: isso aí é para glória, para levantar as mãos ao céu e disse: isso aí é para a glória do Senhor. Então eu, como precisa de algum respaldo bíblico para poder afirmar as coisas, até para poder crer que isso pode ter sido o Senhor falando, eu fui para encontrar aqui um texto que se encontra no Ezequiel 11, que é aqui na Almeida, Revista Corrigida, tem como o juízo de Deus contra os chefes do povo. Então a Bíblia diz, aqui relata: então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha para o oriente, e à entrada da porta estava 25 homens, no meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. Essa é aqui relata. E disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vileza e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Olha só. Então disse: portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surge à mente, eu vos conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e deles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vos mataste e largaste no meio dela são a carne, e ela, a panela. E a vós outros, porém vos tirarei do meio dela. Então, aqui a Bíblia relata essa visão, aqui esse relato do profeta,
de Deus fazendo juízo sobre o seu povo e falando o que significava ali o que eles diziam. Os homens, ele mostrou a eles os homens que perversamente, que aconselhavam perversamente no meio da cidade, e dizendo, quer dizer, não está próximo o tempo de construir casas? Ele dizendo, não construir casa, essa cidade a panela e nós somos a carne. Então, homens que estavam com o coração voltado mais para o engano, para fazer aquilo que interessava a si mesmo, cuidar dos seus próprios interesses. Por isso eles enganando o povo, falando palavras vilesas, mentira, palavras falsas. Então, dizendo, essa cidade é a panela e nós a carne. Então ali eu vi um grande tacho. E esse tacho tinha dentro dele carne humana. Então, mas no versículo também, aqui próximo, 6, ele diz, multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e deles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os que vos mataste e largaste em meio dela são a carne, e ela a panela, e vós outros, porém, eu vos tirarei do meio dela. Então, 2 vezes aqui ele diz que essa panela, eles diziam que a cidade de Jerusalém era a panela. E nós, isso quer dizer o povo, a carne. Então, mais uma vez, aqui me veio esse texto sobre ali o que vi. Então, ali, o atentado é o diabo. Homens induzidos pelo coisa ruim, que matam as pessoas espiritualmente, que matam de toda sorte de perversidade, porque não é somente no meio religioso, mas como aqui se trata apenas do meio espiritual, tanto os no meio religioso como as pessoas que governam, matam o povo. Então o tacho é o mundo. O tacho é o mundo. E ali, o homem, o atentado ali, representa o Satanás. Mas são homens induzidos ou usados por Satanás que falam, matam as pessoas espiritualmente. São homens, os príncipes do povo, que isso quer dizer não somente os sacerdotes, mas também aqueles que governam, que também fazem leis e que a corrupção que em meio o mundo hoje é uma vergonha. O que rola, o que fazem às escondidas, e eles mesmos dizem, usa o povo como massa de manobra, tanto no meio político, como também até no meio religioso existe. O povo são apenas comércio. E isso quer dizer, se torna como se fosse pasto, como a Bíblia mesmo relata em alguns lugares, que para eles, para muitos, não para todos, mas para muitos, o povo é como mercadoria, é o pasto deles. E assim como também os governantes, que são os príncipes que governam, que fazem as leis, eles fazem as leis mais favoráveis a eles, conforme os seus pensamentos malignos, e de maneira que oprime o povo, que mata o povo, que nega a assistência que devia dar ao povo. E isso, o tempo está se findando, o tempo está se chegando, em que Deus fará juízo sobre essa terra e todos aqueles que não se endireitar, que não ajeitar os seus caminhos. Isso mesmo. Então dias está vindo em que o Senhor fará justiça a seu povo. Destruirá os homens que têm deixado seduzido por Satanás, têm sido levados a cometer perversidade, que sutilmente mata a população do mundo, negando, desviando os recursos da saúde, da segurança pública. Em todos os setores que fosse ver, existe corrupção no meio. Então, nesse caso, dentro da religião, do cristianismo, também existe também, não todos, mas muitos, que pouco estão ligando para a vida espiritual do povo e matam espiritualmente o povo. Então, isso está se unindo, claro, e caminha para um dia em que se juntará política e religião. E então esse taxa é o mundo. É o povo, a carne é o povo. O atentado é o diabo. Agora, o céu.
E o sinal no céu? O trono. Isso, sem nenhuma dúvida, é o trono que o Senhor estabelecerá para fazer juízo. O resplandecer desse trono, a glória do Senhor. O fundo, que é o pendão do trigo maduro, em todo o céu, era o trigo no ponto da colheita. É a ceifa do Senhor nessa terra. É o seu povo que está no meio dessa terra, que são oprimidos, quer dizer, toda a população. Então isso representa o fim da perversidade do homem perverso e de Satanás. O mundo, que é essa panela que para muitos faz como se fosse a panela, o povo é a carne. O trono que o Senhor estabelecerá e fará juízo. O trigo, o povo do Senhor. Então isso e ele disse, tinha um tempo. Escutei falar em um tempo. E já ouviu falar esse tempo 3 vezes. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Mas que algo está para acontecer nessas últimas décadas, tem isso mesmo. Porque por 3 vezes eu já ouvi isso. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, os homens que têm usado de perversidade, que têm desviado o coração da verdade, que têm formado leis injustas para oprimir o povo e matar o povo. Porque no nosso país, teve aí um ano desse para trás que só assassinato, houve mais de 60 mil assassinatos. E ainda e não é decretado guerra, quer dizer, matou mais do que na Síria, que na época estava em guerra. E aí isso não é dado como se tivesse guerra. Diz que não tá, diz que vive em paz o país. Não tem que ter guerra decretada um país contra outro, mas dentro mesmo existe uma guerra interna sutil, que ninguém percebe às vezes, mas tem matado, ceifado muita gente. A corrupção que tem desviado os recursos que podia dar assistência ao povo, e muita gente tem morrido por omissão daqueles que governam. O meio político, o meio religioso, que do qual tem multidão de gente hoje tem matado espiritualmente o povo, por se desviar da verdade, para não querer ser perseguido, para querer encher salões, para querer manter fama, status, reconhecimento. E o homem de Deus, ele não deve buscar glória para si, porque nem o Espírito Santo busca glória para si. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus Cristo. Ele testemunha de Jesus e glorifica a Jesus, quer dizer, ele não busca mérito para si. Mas muitas vezes os homens, alguns ou muitos deles, têm buscado glória para si mesmo, esquecido que a honra e a glória pertencem somente a Deus. O homem de Deus é instrumento de Deus. Os homens, tanto sacerdotes como governantes, são instrumentos de Deus. O instrumento não trabalha, a glória não é para ele, é para quem é para o dono. Mas nesse caso o dono é o Senhor. Então que se volte o coração, que os homens olhem aonde foi que caíram, para que peça perdão ao Senhor, e ele perdoará. Se haver arrependimento, se haver conversão, há perdão. Mas o tempo está próximo, e que endireite os caminhos aquele que tem andado em caminhos tortuosos, antes que o Senhor venha e a ira do Senhor seja despejada sobre ele. Amém? Que Deus abençoe. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Fique na paz em nome de Jesus Cristo.